Muito boa noite. Estamos chegando aí agora nesse exato momento com a nossa live. Sejam bem-vindos a todos que estão aí ligadinho conosco, chegando na nossa live. Hoje, noite de segunda-feira, nós estamos nós vamos, aliás, dirigir uma palavra a você que está aí ligadinho conosco, que gosta sempre de ouvir a palavra de Deus. Porque o que muda a vida de uma pessoa não é só, ou eu posso dizer, não são os ensinamentos ou achismos humanos. O acúmulo de conhecimento para este mundo, para a sua vida profissional, sua vida financeira, ele é necessário, sim, com certeza. Ele é necessário. Porém, o que leva a uma transformação de vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela leva a uma transformação de vida, uma mudança total de vida. Então, eu convido você a estar conosco nessa live até o fim. Mas vá até o fim. Por que até o fim, ô pastor Lei? Porque dessa forma você vai entender o verdadeiro propósito dessa live. Então, peço a você, compartilhe aí essa a live aí até no Face, no Instagram, vamos curtir. Eu tenho certeza, gente, que o poder de Deus vai abrir os nossos olhos com respeito à vontade dele para a nossa vida. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável. A vontade de Deus é que todos nós venhamos alcançar as promessas as quais ele fez e tem compromisso aqui na palavra dele. Nós estamos aqui todos os dias, todas as noites, de segunda a sexta-feira, dando uma palavra, meditando, orando, ensinando as pessoas mostrando às pessoas o verdadeiro propósito de Deus para a vida delas, tanto física, financeira, material e espiritual. Porque a palavra de Deus, ela é aquela que traz o alimento para o corpo, para a alma, né? Para o nosso corpo físico, e traz também a bênção material. Então, eu peço a você, fique ligadinho conosco. Mas antes, porém, eu quero que você, antes de nós entrarmos na palavra, peço a você para curtir a nossa live, para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis aqui. Você dá um toque na tela do seu smartphone aí, compartilhe, curte, porque eu tenho certeza que pessoas serão alcançadas através dessa palavra. E vamos entrar na palavra de Deus, né? Vamos entrar na palavra de Deus. Eu vou compartilhar mais uma vez para algumas pessoas e você vai também compartilhar aí nas suas redes sociais. Eu vou lá no Face mais uma vez, tá bom? Eu peço a você também para você fazer o mesmo. Voltamos aí. Então, vamos à palavra. Vamos mostrar o compromisso de Deus com aquilo que ele promete. A Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 21, no versículo 43 em diante. Você pode ler todo o capítulo, mas eu quero o versículo 43 até o 45. Diz assim, olha só: cada uma das quais com seus arredores em torno de si, assim foi com todas estas cidades. Eu vou ler o versículo 41 para você entender. As cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao redor 48 cidades com seus arredores, cada uma das quais com seus arredores em torno de si.
Assim foi com todas estas cidades. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Então havia uma promessa, Deus havia feito uma promessa que daria, como ele prometeu lá no princípio a Abraão, que faria a descendência de Abraão, uma descendência grande, numerosa multidão, que daria todas as terras aonde os olhos dele alcançassem, aonde ele colocasse a planta dos pés, daria a sua descendência. E anos depois, muitos anos depois, vem se cumprindo, Deus cumpriu aquilo que havia prometido. No tempo de Josué, onde o povo se apossou da terra, foi feita a divisão da terra. Então, ele fala assim, o Senhor lhe deu, versículo 43, dessa maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhe deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhe entregou nas mãos. Agora fica claro aqui que Deus, ele prometera e ele cumpriu, mas só que é o seguinte, houve a parte do povo que o povo teria que fazer, para alcançar o cumprimento da palavra de Deus. Houve lutas, sim, houve guerra, sim, houve batalhas, houve momentos difíceis no deserto, momentos que pareciam que o povo ia perecer, mas Deus se mostrou forte para com eles. Pastor Leo, o que isso tem a ver comigo hoje? O mesmo Deus ontem, ele é o mesmo hoje e será para sempre. Deus não mudou, Deus é imutável. A promessa dele também não mudou. Ele disse, buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o coração. Se você buscar, ele se deixará achar por você. Ele disse que através do Senhor Jesus, quem crê e for batizado será salvo. Então, essa promessa vai se cumprir, mas é aquele que crê. O povo que entrou na terra foi a partir de Josué e Caleb, no tempo de Josué e Caleb. Porque os que não creram ficaram para trás, pereceram no deserto. Deus não matou ninguém. Eles pereceram no deserto. Aquela geração, toda aquela geração que não creu. E uma nova geração foi levantada. E essa nova geração herdou a promessa feita aos seus ancestrais. Mas Deus cumpriu a parte dele. Ele falou que daria descendência. Então, todos os descendentes de Abraão daquela época alcançou a promessa. O cumprimento dela, eles viveram a promessa, o cumprimento dela foi no tempo de Josué. Agora, pastor, o que isso tem a ver comigo, pastor? O que tem a ver? Eu vou te falar uma coisa. A promessa de Deus, ao tempo certo para cumprir a promessa de Deus. Deus cumpre a palavra dele. Ele fala aqui, olha só, no versículo 43, o Senhor lhes deu repouso em redor, segundo quanto jurara aos seus pais. Olha só, nenhum dos teus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhe entregou nas mãos. Deus deu a paz, mas essa paz veio através, sim, da guerra. Eles guerrearam, eles lutaram, eles resistiram, eles passaram pelo deserto e permaneceu até o fim. Não existe aquela paz sem a luta, é verdade. Não existe paz sem luta. Eu tenho que lutar contra as minhas vontades, contra os meus... Hoje a guerra que eu estou falando, essa luta, não é uma luta física, é algo estritamente espiritual. A Bíblia fala, está chegando aqui, deixa eu ver aqui, Pastor Hermes, boa noite, Pastor Hermes, o senhor está entrando aqui,
Nós convidamos o senhor aí. Bem-vindo aí à nossa live, pastor Emerson. Boa noite, pastor Irlei. A paz do Senhor Jesus. A paz. Nós estamos aqui, o pastor Emerson, no livro de Josué, capítulo 21, do versículo 41 em diante, fala de que Deus, no versículo 41 em diante, eu estou agora no 44, que Deus cumpriu tudo aquilo que prometeu ao povo de Israel. Essa parte da luta, da paz que ele deu, mas foi uma paz conquistada com luta, né? A paz conquistada com luta. Ele vai dizendo aqui, só para o entender aqui, ó, versículo 45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus, pastor Emerson, os nossos amigos que estão chegando aí, tá aí na live aí, Deus, ele cumpre tudo aquilo que promete. Agora, cabe a nós também fazermos a nossa parte. Os inimigos Deus deu paz ao povo, mas os inimigos foram derrotados pelo povo. Deus entregou, mas eles tiveram que lutar. O povo, as pessoas hoje, o pastor Hermes, elas têm que atentar para isso, né? Tem que haver esse luto, tem que haver deserto. Vai acontecer deserto, momentos difíceis, momento que a pessoa vai pensar em parar, largar, deixar tudo. Momentos em que parece que tudo está dando errado. Foi o que aconteceu, o pastor Hermes, com esse povo no deserto. Foram momentos de lutas. Mas é isso mesmo, pastor. Hoje, o senhor está dando uma palavra que hoje eu falei para uma pessoa, né, que me procurou para contar sobre guerras, né, que a pessoa passa no decorrer da caminhada, né, e a pessoa estava contando ali sobre as lutas que a pessoa estava passando. E eu falei para essa pessoa, né, a pessoa estava mencionando uma guerra grande, né, que a pessoa estava vivendo. Ainda mencionou, né, falando que essa guerra estava complicada de ser vencida. E na mesma da hora que eu recebi essa palavra, foi o que eu mencionei. Eu falei para ela, senhora, presta atenção. A senhora lembra quando Deus, ele falou para o povo, para eles irem lá espiar a terra? Quando Deus manda o povo espiar a terra, é porque Deus não estava ocultando a luta que eles iam passar, não. Deus estava mostrando qual que era a batalha que eles tinham que enfrentar. Tinha uma promessa na vida daquele povo. Hebrom, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que era terra de cacho de uva, homens tinham que levar. Existia uma terra boa, uma terra que as pessoas sabiam que era promessa de Deus aquela terra. Só que Deus nunca ocultou daquele povo que para chegar naquela terra, os inimigos teriam que ser vencidos. E foi isso que eu falei para aquela senhora. Eu falei, existiam dois povos ali, ó. O povo que olhou aquela terra e o coração se derreteu. O povo que quando viu os gigantes daquela terra choraram. O povo que quando viu aqueles gigantes, eles começaram a falar mal. Ah, Deus tirou a gente da terra do Egito para a gente morrer aqui na mão desses gigantes. É impossível a gente conseguir vencer esses gigantes. Mas teve outro povo, que foi Josué e Caleb, que eles acreditaram nessa promessa. Que eles olharam para aquele gigante e falaram, rapaz, se Deus é com a gente, esse gigante não vai ser nada. Nós vamos passar por cima, nós vamos vencer esse gigante porque Deus é com a gente. E o que aconteceu? Eles venceram. Eles venceram Jericó, eles venceram o gigante, eles venceram inimigos, eles venceram tudo. Foi o que eu falava para essa senhora. E eu falava para ela mais o seguinte, a senhora já venceu batalhas muito maiores do que essa que a senhora está enfrentando agora. Então Deus é com a senhora, é como as pessoas que estão ouvindo aí agora. Deus, ele tem promessa na sua vida. Mas Deus nunca vai deixar de te mostrar os gigantes que você vai ter que vencer para chegar na promessa que ele te deu. A promessa, escute, minha amiga e meu amigo que está nos acompanhando aí nessa live, a promessa de Deus para a tua vida
Deus está nos usando aqui nessa live para dizer para você a promessa de Deus para a tua vida. Mas não espere você vencer essas promessas antes de enfrentar o gigante, de crer no poder de Deus, na palavra de Deus, ao ponto de você olhar para o gigante e dizer: esse aí eu vou derrotar porque Deus é comigo. Exatamente, pastor Hermes. E no versículo 45 ficou bem claro, nenhuma promessa, olha, nenhuma promessa falhou. Aí, Meu ó. amigo, Deus não falha. Quem falha somos nós. Deus não erra. Quem erra somos nós, pastor Hermes. Somos nós que erramos. Erramos no pensar, falhamos no falar, erramos em atitudes, muitas das vezes tomando atitudes precipitadas. Eu conversava também com uma pessoa esses dias, estava falando sobre isso. Falei, senhora, eu só estou de pé aqui, conversando, eu só estou de pé porque eu me prostrei diante de Deus, eu me prostro diante de Deus, que é a nossa maior luta, o senhor sabe que é pessoal também, né? Que os pensamentos, as lutas que nós temos, os gigantes que se levantam dentro da gente, que nós temos que vencê-los primeiro. Se nós não vencermos o gigante interior, o gigante exterior, não vamos vencer, né? Ele diz aqui, pastor, ó, nenhuma promessa, nenhuma. É aquilo que Jesus falou: se credes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes que vos será feito. Está vendo isso? O que quiser, isso é uma promessa. Agora, é aquilo que o senhor falou, às vezes nós olhamos para situações que nos circundam, né? Fica olhando para o gigante, para a força do mar, para o tempo da promessa. Deixa eu ver que quando Deus fez a promessa de Abraão até chegar a Josué, quantos anos se passaram? Exatamente. Agora, uma coisa, pastor, que chama a atenção, sabe o que é? É quando Caleb está perto de abraçar a promessa dele, que é herdar Hebron, e Caleb fala para Josué naquele momento. Você lembra quando Moisés, falando pela boca de Deus, nos prometeu herdar a terra prometida? Olha para o senhor ver, passaram-se 45 anos e Caleb ainda ardia aquela promessa dentro do peito dele. Quantas não são as pessoas que ela recebe essa palavra aqui agora, quando é daqui a pouco a pessoa já não lembra mais da palavra que Deus tem dado para essa pessoa. Deus dá a palavra para a gente, pastor, para a gente lembrar, para a gente guardar. Quando a gente realmente crê nessa palavra, essa palavra fica ardendo dentro da gente. Porque quando nós cremos nessa palavra, ela introduz dentro da gente e ela executa o que a palavra de Deus chama de fé. E a fé traz a existência a coisas que não existiam antes. É isso que Deus quer fazer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente está ouvindo aqui a palavra produz fé. A fé produz o milagre. E o milagre a gente toma posse quando a gente crê. Então, se eu ver Caleb, ele já estava ali, ó, lembrando da promessa. E por incrível que pareça, no dia que ele lembrou da promessa, Josué entregou Hebron nas mãos dele. E a palavra de Deus fala, e cessou as guerras. Às vezes a pessoa está aqui nessa live e fala assim, poxa, pastor, eu esperava outra palavra, eu esperava outro direcionamento, porque na minha vida é só guerra, é só batalha. Mas minha amiga e meu amigo, presta atenção numa coisa. Vai chegar o momento que as guerras vão cessar. Mas o momento agora é de você levantar a espada. O momento agora é de você partir para cima. O momento agora é de você crer nessa palavra e bater no seu peito e dizer, essa promessa é para minha vida. Não é isso, pastor? Exatamente, aqui foi o que o senhor falou aí, foi o que ele deu aqui no versículo 45, o Senhor lhe deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. E quando a pessoa crê dessa forma, nenhum inimigo resiste. Nenhum problema, seja qual for, o pastor Emerson. Pode ser a enfermidade, pode ser o câncer, pode ser o vício, pode ser o problema financeiro, seja ele qual for. Nenhum inimigo se resiste, porque é uma promessa de Deus.
Não está escrito que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores? Isso não é mentira, isso é verdade, mas vai se cumprir na vida daquele que crê. Quem creu aqui foi Caleb e Josué, e através de Caleb e Josué, eles arrastaram a multidão com eles. Então aquela pessoa, pastor Emerson, que tem a convicção, a certeza, que crê na promessa, ela arrasta a multidão com elas, ela leva a família, ela conquista, ela ganha o vizinho, ela ganha a pessoa no trabalho, ela ganha a pessoa lá na parada de ônibus, ela ganha, ela arrasta a multidão, ela influencia positivamente. Então, quando Caleb e Josué deu aquele grito que lá quando os espias voltaram, como o senhor colocou, que estava defamando a terra, colocando medo, desfalecendo o coração do povo, que Josué falou: eia, calma, cala-te, calma aí. Em outras palavras, há uma promessa, há uma promessa. Então, por isso que é bom a pessoa sempre lembrar disso. Calma aí, eu estou passando por isso aqui, mas é uma promessa de Deus para mim. Há uma promessa de Deus para minha família. Existe um compromisso de Deus. E Ele está falando aqui para essa pessoa, para mim, para o senhor, para nós, está falando aqui que é o seguinte, que nenhuma promessa falhou. De todas as boas, e olha só, de todas as boas que o Senhor falara à casa de Israel, tudo cumpriu. Olha aí, olha que maravilha, olha que coisa grandiosa. Então, quando vier um problema, meu amigo, é só lembrar: calma aí, há uma promessa. Se cumpriu no passado, o mesmo Deus do passado é o de hoje, será para sempre. Se cumpriu no passado, vai se cumprir comigo. Agora, é o que o senhor falou, né? É a maneira que a pessoa vai acolher essa promessa. Porque alguns acolheram com negatividade, então não se cumpre. Porque Jesus logo fala assim: credes que eu posso fazer isso? Eu tenho que crer. Ele fala: crê somente. Eu tenho que crer. Ele falou aqui que o Senhor deu paz, deu repouso. Dar o repouso não é ficar descansando, dormindo, não. A pessoa pensa que é isso, não é? Não. O repouso é o seguinte: depois de toda a luta e toda a batalha, eles ainda continuaram vigilantes ainda. Porque os inimigos, eles poderiam voltar. Os inimigos não atacaram nem nada, mas poderiam voltar, porque os inimigos, estão ao nosso redor. Jesus diz isso. O apóstolo diz isso. Os ossos, o diabo, ele está ao vosso redor como leão que runge. Então tem que estar atento, porque ele vai tentar impedir que as promessas se tornem realidade. Infelizmente, muitos não têm tentado para isso. Sabe, pastor Emerson? Muitos não têm tentado. Eu estava meditando, outra questão da promessa também, deixa eu ver como é que é a coisa. Trazendo para essa discussão nossa aqui, que é muito interessante, é bom a pessoa saber entender sobre isso, porque isso traz vida para a pessoa, né? Traz vida, traz desejo para a pessoa lutar e ir adiante. Nunca desistir. Nunca desistir. O que aconteceu? Quando Samuel foi enviado para ungir Davi, Davi tinha de 15 a 17 anos de idade. Olha só, ele acolheu a unção, ele acolheu a promessa que ele seria rei. E de 15 a 17 anos de idade, ele foi consagrado, foi assumir com 30 anos. Com 30 anos, reinou 40. Então, por aí só vai tirando. Então, quer dizer, há tempo de Deus. Quando vem o tempo de Deus, ninguém pede. Agora, eu tenho que acolher a promessa com fé, como o senhor citou no começo. Caleb e Josué acolheu. Como essa pessoa tem acolhido as promessas de Deus? É isso, pastor, que faz a diferença. Eu acolho com todo vigor, com toda a força. Eu estou como Caleb. Hoje eu tenho 61, mas há 38 anos atrás, que eu entreguei minha vida para Jesus, ele fez promessas para mim. Ele fez, eu estou guardando essa promessa. Eu estou lutando aí para poder se cumprir tudo isso. E para cumprir a promessa de Deus, às vezes a gente tem que regredir. Regredir os nossos achismos, os nossos pensamentos negativos, dar vazão àquilo que Deus prometeu desde o princípio. Ele mostrou para Caleb e para Josué, e eles acolheram. E isso tem sido o problema. Acolheram com fé, com a visão de Deus. O negócio é que as pessoas, pastor, não têm a visão de Deus sobre o problema.
ela tem a visão carnal, né? Tem a visão do homem. E o que é ruim, verdade. né? É verdade. E o senhor vê, pastor, que uma coisa que acontece muito, mais foram as pessoas que quando receberam a palavra de derrota, a palavra de fracasso, porque a pessoa, ela só vai poder, pastor, passar aquilo que está dentro dela. Só vê que as duas pessoas viram a mesma coisa, os mesmos gigantes, as mesmas coisas, exatamente as mesmas coisas. Mas olha para o senhor ver, um passou uma palavra de desânimo, de fracasso, de derrota, e o outro passou uma palavra de vitória. O outro passou uma palavra de fé. Mas perceba que a maioria das pessoas ficaram com a palavra de derrota. E o que a palavra de Deus nos chama a atenção no tocante a isso? É que muitas são as pessoas que, se elas verem todo mundo tomando uma atitude, elas também querem tomar, porque elas acham que a voz do mundo é a voz de Deus. E não é, pastor. Não é. As pessoas acham que a voz da multidão é a voz de Deus, e é muito pelo contrário. Se nós pararmos para olhar, biblicamente falando, Jesus andava com a multidão, mas era um no meio da multidão que ousava usar a fé ali e sair da mesmice e parar de fazer o que todo mundo faz. E nos dias de hoje, pastor, Deus ele está levantando pessoas que tenham fé, que tenham audácia, que tenham coragem para fazer diferente, para fazer o que realmente a palavra de Deus tem mandado a gente fazer. Porque eu falo uma coisa para o senhor, para a gente fazer o que a palavra de Deus manda, a gente tem que estar com os nossos ouvidos tapados para aquilo que o mundo diz, tapados para aquilo que as vozes de derrota, vozes de fracasso, vêm falar conosco, porque Josué e Caleb também ouviu o lamento daqueles homens lá. Josué e Caleb ouviram também o que aqueles homens estavam falando, mas eles não deram crédito àquela voz. Eles estavam definidos dentro deles de que Deus era com eles através da palavra que Deus deu a Moisés, aliás, que Deus deu através de Moisés. Então é isso, às vezes a pessoa está ouvindo a palavra aqui, mas a palavra que a gente está dando aqui, a pessoa só fala, eu creio, mas quando chega alguém para falar tudo o contrário, a pessoa mostra que não crê, porque para quem a pessoa realmente deu crédito, investiu em cima daquela palavra, é que vai mostrar em quem a pessoa creu de verdade. Josué e Caleb mostraram que eles creram na palavra de Deus. Já o restante não. Choraram, murmuraram, falaram mal, até mesmo de Deus. E quantas não são as pessoas que estão aqui agora? De repente está aqui nessa live. De repente, quando entrou nessa live, estava aqui falando mal de Deus. Porque Deus está deixando eu passar por isso? Por que eu estou doente? Por que meu marido saiu de casa? Por que meu marido está no braço da amante? Mas é porque a pessoa não para ouvir a palavra de fé e não coloca em prática em cima da palavra que Deus está dando para essa pessoa. Você que está nos ouvindo, para ouvir o que Deus está falando através de nós aqui nessa noite. Se você se prontificar a fazer o que a palavra de Deus está mandando você fazer, eu duvido que esse problema ele consiga se colocar de pé ainda. Pode passar um tempo, 2 tempos, mas se você continuar firme, fazendo o que a palavra de Deus manda, você pode ter certeza, você vai contemplar a promessa de Deus como contemplou a família de Josué e Caleb. Não é isso, pastor Rui? Certamente, certamente. O que acontece, pastor Emerson, sabe o que acontece? Eu vou falar uma coisa para o senhor aqui. Sabe o que acontece? A pessoa pega essa palavra, o espírito dessa palavra, e ela fala assim, quer saber, tá certo, eu vou partir para cima, eu vou arrebentar. Aí quando termina a live, ela vai para frente do jornal, da TV. Aí tu fala, o índice de desemprego vai aumentar. Ela, olha aí, olha, o país está ruim, olha, aí ela colhe essa palavra, quer dizer, aí, em vez de alimentar o que ela recebeu, ela vai recebendo palavras negativas que vai tomando lugar dessa palavra que ela recebeu. A pessoa,
O que se fosse, vamos falar, qual o conselho que eu daria para as pessoas? Ao terminar essa live, fecha a porta do quarto ou vai para um lugar e fala com Deus. Diga, meu Deus, é isso aí mesmo. É isso aí que o Senhor está nos mostrando. Eu não vou ficar crendo em achismos de homem, palavra de homem, não. É a palavra do Senhor. O Senhor diz aqui que o Senhor cumpriu, nenhuma promessa falhou. Olha só, nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Porque Deus só fala coisa boas, pastor Eves. Deus não fala coisa ruim. Deus não fala coisas boas. Ele quer o bem, meu amigo e minha amiga, ele quer o bem da sua família, ele quer o seu bem. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então ela tem que pegar essas palavras boas e tem que regar com a fé, com a confiança, com a crença. Hoje foi um dia não tão bacana, amanhã vai ser melhor ainda, porque a caminho do cumprimento da palavra, as coisas não foram muito boas. Teve lutas, teve deserto, teve seca, teve sol, teve seca, teve momentos teve até, como diz, rebelião. Tive até rebelião, pastor. O senhor está falando aí, só interrompendo o senhor um pouquinho. Sim, O senhor está falando aí, né? Sobre regar a fé, e me vem aqui na mente aqui, né? Porque às vezes a pessoa pensa que é só estar ali para ouvir a palavra, entrou na live, saiu, recebeu a oração e tá tudo certo. E o senhor tocou num assunto muito minucioso, quando o senhor fala de guardar a fé. Porque Jesus, ele disse que quando aquele homem achou a pedra preciosa, ele vendeu tudo que ele tinha para comprar ela. Ele cuidou, ele guardou, ele trocou tudo por essa pedra preciosa. E quando a gente olha para essa pedra preciosa que é a nossa fé, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Se a gente tiver que deixar de andar com certas pessoas que só levam a gente para baixo, que só dá palavra de desânimo, que só é contrária à nossa fé, para guardar a nossa fé temos que fazer isso, pastor. O senhor mesmo já na experiência que o senhor tem aí, o senhor já deve ter andado com várias pessoas, até pregadores da palavra, que os camaradas ali, era só Jesus na causa. Enquanto o senhor estava ali, sonhando ali, com a promessa de Deus, com as coisas de Deus, o camarada lá estava rindo e falando, esse rei aí é doido, rapaz, tá achando que isso aí vai acontecer, não, isso aí tá sonhando muito alto. O senhor já ouviu isso, não já, pastor? Com certeza. Esse aí é maluco, você é doido. Ainda fala assim, esse aí é crente. A nossa fé ainda é taxada dessa forma. As exato. pessoas que não creem como nós cremos, olha, pastor, pode parecer um pouco agressivo, mas é uma realidade. As pessoas que não crêem como nós cremos, muitas das vezes não pode estar andando com a gente, não, porque senão atrapalha o nosso raciocínio da fé, o nosso encorajamento da fé. Só vê que Jesus ele tinha 12 discípulos, formou mais 70, mais 500 que caminhavam com ele. Mas o senhor vê que quando ele se retirava para ir orar no monte, até um certo lugar do monte, os 12 ele chamava. Não chamava os 500 nem os 70, chamava os 12. Mas quando subia mesmo lá para o monte com ele, era só 3. Era só 3. E um detalhe, pastor Emerson, só dando um adendo aí, um detalhe. Quando ele foi para a transfiguração, ou quando ele estava no Getsemane, os 3 ainda ficaram um pouquinho afastados e ele foi sozinho falar com o pai. Deixa eu ver como é que é. Porque existe aquelas pessoas que tem que ser assim, não tem jeito. Por mais que a gente tenha uma excelente amizade com aquela pessoa,
Mas tem hora que a gente tem que estar só com Deus, não é isso? É verdade. Só vê quando aquele jovem que conhecia a palavra, né, chegou até Jesus, bom mestre, chegou com aquele linguajar assim, de ganhar o coração de Jesus. Mas Jesus, já sabendo a intenção dele, já repreendeu logo. Por que me tens por bom? Bom é só Deus. Ah, como que eu faço para herdar o reino do céu? Ou seja, é uma pergunta que, se hoje for feita, alegra o coração do pastor, né? Poxa, o camarada está interessado no reino de Deus, mas Jesus já sabia qual que era o interesse dele. Tu conhece os mandamentos? E quando Jesus começou a recitar, ele já interrompeu. Não, eu conheço, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. E Jesus fala para ele: ó, uma coisa te falta. E quando Jesus falou para ele o que faltava, ele ficou contrariado. Então, o senhor vê, pastor, nem todo mundo que chega com palavra agradável, que tenta nos bajular, que a gente tem que estar andando com eles, não, porque às vezes são pessoas até falsas. Jesus mesmo sabia, né, da intenção daquele jovem rico lá. E Jesus já falou para ele abertamente, na lata: tá faltando uma coisa para você aí, rapaz. Você quer realmente herdar a maior promessa de todas, que é a salvação? Tá faltando uma coisa. E às vezes, pastor, essa coisa que está faltando para muitas pessoas é só vigiar a fé, é ter vigilância na fé, não deixar qualquer pessoa andar com ela, contaminar, entrar na mente dela, assistindo, como o senhor mesmo diz, coisas que venham contaminar a fé. Temos que ter esse cuidado com a nossa fé. Não podemos deixar nada contaminar a nossa fé, porque é isso que vai fazer a existência chegar das coisas que ainda não têm existido. Deixa eu ver uma coisa que você falou, é muito certo. Quando Jesus falou para ele que faltava, ele não entendeu. Por que ele não entendeu? Porque Jesus falou assim: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Jesus não queria o dinheiro dele, Jesus queria a entrega dele, queria a renúncia dele, queria que ele renunciasse. E mostrou, Exatamente. e mostrou para ele, que ele citou os mandamentos, ele esqueceu do principal, que era amar a Deus sobre todas as coisas. O que faltava para aquele jovem era amar a Deus sobre todas as coisas. Ele Verdade. amava todas as coisas primeiro e Deus em segundo. Foi tanto que ele queria seguir Jesus, mas ele não amava a Deus em primeiro lugar. Muitas pessoas querem seguir Jesus. Tem até, tem até aquelas pessoas cheias de boa intenção, igual o senhor falou, com palavras bacanas e tal, querem seguir Jesus, mas não ama a Deus sobre todas as coisas. Jesus deixou bem claro, o mandamento, se eu ver direitinho, o principal mandamento, ele não citou. Não citou, mas É verdade. Jesus com ação mostrou para ele o que faltava. Ó, então tá bom. Ah, eu conheço esses mandamentos. O principal ele não citou. Então, como ele não citou, Jesus mostrou para ele: vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Aí ele falou: opa, calma lá. Então quer dizer, ele amava tudo, queria seguir Jesus, amava tudo, mas não amava a Deus sobre todas as coisas. Tinha uma boa intenção de seguir Jesus, queria seguir. A intenção de seguir Jesus é boa, né? Então, É a boa boa. intenção de seguir Jesus, mas não tinha renúncia, não tinha coragem de renunciar, não amava a Deus sobre todas as coisas. Quem não renuncia pelo filho não ama o pai. Olha só, Verdade. E isso o aí senhor é. vê, né, pastor? O senhor está falando uma coisa aí, que se nós chegarmos hoje, nós que às vezes paramos pessoas na rua aí, evangelizamos, falamos da palavra de Deus, até hoje possa ser que ainda tenha, né? Que as coisas estão muito mudadas. A fé, como a própria palavra diz, a fé de muitos hoje tem se esfriado, né? Mas ainda assim eu acredito que, se nós chegarmos na maioria das pessoas e perguntarmos para essas pessoas: você quer seguir Jesus? O que o senhor acha que elas vão dizer, pastor? Ah, eu quero, eu sigo, eu quero. Eu quero. Poxa, Mas o quero da boca para fora é muito fraco, né, pastor? Não é, resolve. É isso que tem acontecido na vida de muitas pessoas, que acham que só pelo fato dele ou dela abrir a boca e dizer: não, eu creio, não, eu tenho Jesus como o meu Senhor, o meu Salvador. Mas se a pessoa parar para analisar o que essa pessoa tem feito para mostrar a fé dela no Senhor Jesus, será que as pessoas têm observado a palavra de Deus? Porque as pessoas querem as promessas.
As pessoas querem seguir Jesus. As pessoas querem dizer que tem Jesus na sua vida. Mas será que essas pessoas, elas têm renunciado? Elas têm feito o que Jesus falou sobre essa uma coisa te falta? Será que se hoje Jesus pedisse para essa pessoa que diz crer nele, para que essa pessoa fizesse uma coisa para agradar ele, será que essa pessoa faria? Você, meu amigo e minha amiga, que está nos ouvindo aí nessa live, o que Jesus está te pedindo aqui nessa noite? O que Jesus está falando para você? Olha, uma coisa te falta. De repente, Jesus já te pediu. De repente, o Senhor Jesus tem falado com você, não é de hoje. De repente, o Senhor Jesus vem falando com você já há algum tempo. Faz isso, faz diferente, não age dessa forma. Será que você não tem tomado a mesma atitude do jovem rico? Tem se contrariado pelas palavras de Jesus e tem virado as costas e tem ido embora? Ou será que realmente você está aqui dando ouvido? Será que essa palavra que está sendo pregada agora está sendo aceita no seu coração? Está ardendo aí dentro de você, ao ponto de você dizer, poxa, eu quero, Jesus, fala comigo. Eu quero fazer esse uma coisa que o Senhor quer me pedir hoje. Ou será que você está aí contrariado, dizendo, poxa, eu esperava ouvir outra coisa? Não é mesmo, pastor Erlei? Exato, exatamente isso. E fazemos aqui agora a compatibilização de palavras. O que acontece? Vamos comparar as palavras, como o senhor disse lá no começo. Que quando a palavra é dirigida no Espírito, nós recebemos e ficamos aguardando o momento que o Espírito Santo quer que nós voltamos nela novamente. O senhor falou que havia um homem, está escrito, mas estou falando com as palavras nossas, que ele achou uma pedra, uma joia, vamos dizer assim, uma pedra preciosíssima. Este homem, ele não era pobre. Ele vendeu tudo, porque, para falar tudo, era uma pessoa que tinha de tudo. Tinha posses, tudo. Né? Exato, tinha posse. Ele vendeu tudo para adquirir aquela parte. Ele abriu mão de tudo. Vamos trazer para o dia de hoje, abriu mão dos seus conhecimentos, abriu mão dos seus achismos, abriu mão da sua religiosidade. E talvez é o que Jesus tenha pedido, está pedindo a essa pessoa. Falta essa coisa. Às vezes ela está dentro da instituição, ou dentro de uma instituição, mas ela é religiosa. Ela é religiosa. E a religiosidade dela tem impedido ela de andar com Jesus. Então, esse homem vendeu tudo, pegou tudo que tinha e investiu naquela joia que ele achou. Comprou aquela joia, tomou posse daquela joia. Assim, foi ao contrário com o jovem rico. Ele escolheu tudo e deixou a joia de lado. Porque a joia que ele olhou, aparentemente, não tinha um significado tão grande. Não tinha uma expressão, era um homem, né? Ele não viu com os olhos espirituais que ali estava a joia mais preciosa. E de repente, pastor, não sei o que acontece com essa pessoa. Jesus está diante dela, a joia, a pedra preciosa, e ela é capaz de negar um pedido, igual o senhor falou. Uma coisa que faltava, ela é capaz de negar. Olha só para o senhor ver. Então, é muito forte essa palavra. O que falta? De repente você tem perguntado, meu amigo, você tem perguntado, Jesus, o que falta para mim, para o Senhor me abençoar? O que falta? Eu estou numa instituição, eu estou numa denominação, eu carrego a Bíblia, eu oro, mas o que falta? O que está faltando? Desde o princípio, nós citamos, o Espírito Santo nos deu direção para ir citando situações. E certamente essa pessoa então está envolvida em uma dessas situações. Talvez a dúvida, talvez o medo, preso ao tempo, né? Talvez ela quer tudo do jeito dela, no tempo dela. Aquele jovem queria do jeito dele, do tempo dele, na hora dele. Isso é o maior erro do mundo, porque o nosso amanhã pertence a Deus. Se pertence a Deus, então vai dar tudo certo. É verdade. Se eu creio que... Às vezes a pessoa fala, não, amanhã pertence a Deus. Mas chega amanhã, ela faz tudo ao contrário, pô. Mas E aí, aí? pastor, é o que as pessoas não entendem. Quando a palavra de Deus fala que o amanhã pertence a Deus,
a gente lembra daquele versículo em que a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, Exato. quando nós queremos que o amanhã pertença a Deus de uma forma de provisão sobre a nossa vida, de uma forma de cumprimento de promessa para a nossa vida, de uma forma aonde a minha vida está tão guardada que por mais que eu venha perder a minha vida aqui nessa terra, mas eu vou ganhar a minha salvação eterna, em tudo, uma amanhã que eu não tenha que me preocupar. Como o próprio Jesus disse, ó, vocês estão vendo aí essas plantas, esses pássaros, vocês valem mais do que tudo isso. E eles não se preocupam com o amanhã, porque o amanhã cabe o seu próprio dia. Por quê? Porque Jesus estava ensinando que aquelas pessoas que vivem conforme a palavra de Deus, ela não tem que se preocupar com o amanhã. O amanhã verdadeiramente vai pertencer a Deus de uma forma a nos abençoar. Por quê? Porque nós estamos vivendo segundo a palavra do nosso Senhor. Então, quando nós vivemos segundo a palavra do nosso Senhor, automaticamente nós nos tornamos servos dele. E como servos dele, ele há de nos abençoar. E essa dúvida, pastor Emerson, ela não é nova, não é agora não. É E verdade. quando a dúvida que às vezes a pessoa deixa entrar, entrou lá nos discípulos. O que eles falaram? Senhor, se é assim nós deixamos tudo, né? E seguimos o Senhor, o que vai ser de nós? Verdade. É, então a dúvida, então a pessoa pergunta, poxa, se eu abandonar tudo, o que vai ser de mim? Olha a preocupação entrando, que o senhor falou de preocupação. Olha a preocupação entrando. Quem ama a Deus, quem segue a Deus, não se preocupa. É verdade. Não se preocupa. Quem ama a Deus não se preocupa, confia. É crer. Eu nem. Pastor, Sim. qual que era o trabalho que Jesus, trabalho braçal, né, como o ser humano hoje tem para sustento, qual que era o trabalho que Jesus fazia? Ele exercia algum tipo de trabalho? Que eu saiba, ele só aprendeu a ser, mas não era o empresário. Pois é, ele não exercia, né? Não. Ele aprendeu, né, ser carpinteiro, mas nem exercia. Não Ele exercia, foi não. pregar, ele foi pregar a palavra e ele era sustentado por mulheres. Olha para o senhor ver. Então ele podia falar de sustento, porque ele vivia sobre uma sustentação do pai, porque o pai é que levantava essas mulheres para sustentar ele. E às vezes a pessoa está preocupada como que vai pagar a dívida, como que vai acontecer. Se a pessoa está sendo fiel a Deus, se a pessoa está obedecendo a palavra, e a pessoa também está fazendo por onde? Porque também não adianta, né, pastor, ficar dormindo até meio-dia e dizer, não, estou servindo a Deus, Deus vai dar provisão. Deus vai Que é o dar. que muitos também fazem, né? Fala que Deus vai dar provisão, mas não sai da frente da televisão, né? Aí não tem provisão, não. Então, se a pessoa está fazendo a parte dela, materialmente, espiritualmente, o problema é que às vezes a pessoa faz o espiritual, mas não faz o material. Às vezes faz o material, mas não faz o espiritual. Dificilmente a gente vê esse conjunto andando junto. Fazer a prática material e fazer a espiritual. Fazer a espiritual e fazer a material. Então, se a pessoa faz, não tem como, né, pastor, dar errado. Não tem, porque, olha só, aí surgiu essa dúvida, né? O pessoal ficou, poxa, vou perguntar a Jesus o que vai ser da gente, porque nós deixamos tudo. Olha a preocupação. Nós deixamos tudo, né, para seguir o Senhor. O que vai ser de nós? Jesus falou, foi bem claro. Jesus é maravilhoso, né? Ele está falando para essa pessoa a mesma coisa. Que falou, não aquele que tinha deixado casa, bens, pai, família, eu tô abreviando, mas que tenha deixado tudo, que não receba no mundo, aliás, neste mundo, neste tempo, e no mundo vindouro o cêntuplo de tudo. Aquele jovem, ele pensou que ele tinha muito, mas Jesus poderia dar para ele 100 vezes mais. O meu tudo sem Jesus é nada, meu amigo. Você pode ser um bilionário. O seu verdade. tudo sem Jesus é nada. Sabe o que acontece aí, pastor, dentro dessa palavra que o senhor está falando? O senhor está falando sobre 100 vezes mais.
Aí às vezes a pessoa ela quer calcular da forma humana. Não, pera aí, o jovem lá tinha 1 milhão, então 100 vezes 1 milhão vai dar X. Não é sobre isso. É sobre a alegria plena, né, pastor? É sobre a Será? pessoa ela ter. Porque às vezes, pastor, tem pessoas. É como diz uma frase. E eu gosto muito de falar essa frase. Porque na primeira vez que eu ouvi essa frase eu não entendi ela. Mas hoje eu entendo tanto essa frase que eu costumo recitar ela. Uma vez eu ouvi um sábio falar que tem pessoas que têm tanto dinheiro que o que a pessoa só tem é dinheiro. Aliás, a pessoa é tão pobre que ela só tem dinheiro. Olha só para. Aí vai falar, ué, como que a pessoa é pobre se ela tem dinheiro? É porque às vezes a pessoa ela só dá valor ao dinheiro. E às vezes a pessoa ali é uma pessoa amargurada, é uma pessoa infeliz, é uma pessoa que não tem paz própria, é uma pessoa que até para dormir, às vezes dorme por conta de calmantes, por conta de remédios de tarja preta. E o que Jesus está falando quando ele promete, 100 vezes aqui ainda e por vir, é isso que Jesus está dizendo. Porque somente, pastor, quem verdadeiramente um dia nasceu, conheceu de fato o Senhor Jesus, vai poder dizer. Eu tenho certeza, no dia que o senhor teve um encontro com o Senhor Jesus, é uma alegria que até para a gente citar aqui e falar é complicado, porque é uma alegria que não tem palavra. Não é isso mesmo, pastor? Eu me lembro, eu vou falar para o senhor. Eu fui a primeira vez no determinado local em que eu me converti. Sou grato a Deus por ter conhecido esse local, essa instituição. E eu estava ali, debaixo de uma árvore, falei minha primeira vez com Jesus, desolado. Tem nomes aqui que a gente não pode citar na live, que é uma live pública, mas já tinha até tentado contra a minha vida umas 3 vezes. E aí tive um encontro com Deus. Naquela hora eu não entendi. Eu orei e não entendi. Mas depois que passou 1 mês ou 2, que eu tive o meu encontro com Deus de fato, de verdade. Ah, pastor, ele explica. Eu queria falar de Jesus para todo mundo, e até hoje. O encontro foi tão real que 38 anos atrás aconteceu, e eu quero continuar falando do que ele fez desde o princípio até agora. Ah, o senhor ficou rico, riquíssimo. Sou bilionário em Jesus, com muito trabalho, riquíssimo, bilionário, não com dinheiro, mas de fé, de confiança, de certeza, de convicção, que aquela noite, uma noite de madrugada, uma madrugada de sexta para sábado, ao raiar do sol, em uma grande vigília, uma vigília grande, que o grande vigília que eu falo, era um lugar pequeno, mas cheio de fé, e aquele dia foi o meu encontro. Quando foi no sábado, eu já queria falar de que aconteceu, e as pessoas que eram os meus inimigos, que julgavam ser meus inimigos, eu fui até elas para falar, olha fulano, olha, Jesus pode fazer por você, que ele fez comigo, olha só quem sou eu, olha só, olha o que ele fez comigo. Mas naquele momento eu não tinha nada financeiramente para poder falar, mas eu tinha algo dentro de mim que era acima do financeiro. Aquele jovem não entendeu isso. Ele perdeu porque ele não entendeu isso. O que Deus quer fazer na vida dessa pessoa é acima de uma cura, é acima de uma libertação. Está muito além de uma vida, uma bênção de prosperidade. Ele vai fazer acontecer tudo isso. Mas o primordial, o importante, não é isso. O mais importante, sabe o que é? É o que aconteceu comigo e com o Senhor. É neste momento tá podendo aqui poder falar de Jesus para todo mundo. Quantos anos a gente vem falando, eu, o Senhor, vem falando de Jesus. Verdade. Mas E porque, essa chama, né, pastor? porque Essa chama ela não exatamente apaga, né? não apaga esse desejo ardente. Ó, quantos desertos o senhor já passou, hein? Eita Deus. E passa ainda, né? E passa. Paz. Quantos desertos eu já passei e passo ainda? Quantos desertos? Quantos momentos? Quantos vales da sombra da morte nós não passamos e vamos passar Demais. ainda? Esses dias, Mas pastor, o que o senhor tá falando de Vale da Sombra da Morte.
só para complementar o que o senhor está dizendo. Esses dias eu estava indo levar meu filho no futebol e aí a gasolina do carro acabou. Olha a situação. Aí eu fui Uhum. subindo de pé, né? Falei pro meu filho, aguarda aí que eu tô voltando. E fui para pegar a gasolina, né? Atravessei na Uhum. faixa, a outra faixa do outro lado era mais embaixo. Eu falei, não, eu prego a lei, eu tenho que viver a lei, né? Uhum. Fui lá, parti para a faixa do lado de baixo para atravessar. Só que antes da faixa, antes de chegar na faixa, tinha como se fosse um esgoto lá, né? Um bueiro. Uhum. E quando eu pisei na tampa do bueiro, a tampa do bueiro subiu. E eu tava com um galão na mão. Quando a tampa do bueiro subiu, eu caí para dentro da pista, da borda de dentro da Uhum. pista. O galão caiu menos de 1 centímetro acima da minha cabeça. Vi um carro em alta velocidade, passou em cima do galão. E eu só tentei puxar a cabeça para trás assim e fechei o olho. Eu senti só o vento da roda passando assim, do lado da minha cabeça, né? Aí eu levantei assim, meio espantado, atravessei a pista, né? Peguei a Uhum. gasolina e fui descendo. E aí quando eu tava descendo, veio na minha mente, né? Eu falei assim, rapaz, duas coisas podiam ter acontecido. Se eu tivesse morrido, eu tava agora na glória, tava com Jesus uma hora dessa. Mas também o adversário da minha alma ia perder um guerreiro contra ele. Mas graças a Deus que eu tô vivo porque a guerra continua. Exatamente. E é isso que Deus quer. Este fogo ainda agora ficou, acendeu mais ainda. Acendeu mais. Mais ainda, colocou mais lenha na fogueira. Agora que o Senhor vai ganhar almas mesmo. Então é essa alegria que a gente tem. Pastor Lei, o Senhor passa por problemas, muitos, vários problemas, mas eu só passo, não permaneço. Permanecer no problema é uma coisa, e passar é outra coisa. Passar no vale da sombra da morte é uma coisa. Permanecer no vale da sombra da morte é que eu não posso, Deus não vai permitir. Não é assim? Então, passar no deserto, nós passamos por um e vamos passar por outro. Passamos, não permanecemos no deserto, porque aquele jovem, pastor Emerson, aquele jovem, isso aqui ia se cumprir na vida dele, olha só. Eu vou ler o 45 de novo. É isso aqui, eu estou lendo Josué 21, né? Aí 45, versículo 25 de novo. Nenhuma promessa, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor fará à casa de Israel. Tudo se cumpriu. O que aconteceu com o Senhor foi o cumprimento da palavra de Deus. Cairão 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha É aí, verdade. olha a promessa Essa é se forte, cumprindo. pastor. É, olha a promessa se cumprindo aí. Às vezes, as pessoas, eu não estou apontando o dedo para ninguém, porque, igual nós vimos, até os apóstolos, aquela hora surgiu aquela pequena dúvida, então até os É apóstolos naquela hora, mas às vezes a pessoa pensa, meu Deus, que comigo que vai acontecer? Poxa, eu estou na igreja há tanto tempo, eu tô sendo atendido pelo pastor Elei, pelo pastor Emerson há muito tempo, mas meu amigo, as nossas palavras, ela é apenas mais um graveto, uma lenha para acender a fogueira dentro de você. O resto é com você. O resto é com você. Essa palavra é lenha para você colocar agora e acender a fogueira, o fogo dentro de você. Fogo de Deus dentro de você. Aquele jovem, o pastor Emerson, tinha tudo para ser um grande discípulo. Um tinha grande. sim. Porque ele tinha um desejo, né? Ele tinha um desejo. Ele queria. Mas só que eu Conhecedor da palavra, né, pastor? conhecedor da palavra, queria, mas só o conhecer não adianta se não viver. É Uma verdade. coisa te falta, Jesus falou. É. As cartas às 7 igrejas, Jesus falou assim: vocês fez muitas obras, muitas coisas, mas uma coisa eu tenho contra ti. Olha só, para você ver como é que é. Talvez uma coisa tão pequena está impedindo essa pessoa de
essa palavra aqui se cumprir na vida dela. Palavra de Deus. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu ser bem sincero com você. Nós não estamos aqui para angariar seguidores, valores, nada disso. Nós estamos aqui porque dentro de nós, como diz o pastor Hermes, há um fogo, há uma fogueira acesa dentro de nós. E não tem como a gente segurar, porque é de Deus. É de Deus. Estamos plantados à beira, como aquela árvore à beira do riacho. As nossas raízes estão entranhadas lá no cimo da terra, pode vir a ser regado a todo momento, né, pastor? Exatamente. Vem lá do fundo, essas palavras não vêm de uma visão que eu fui, estava olhando ali na internet, não. Essas palavras vêm de Deus, porque somos uma árvore plantada à beira do ribeiro, à beira do ribeiro. E se você também quer isso, você tem oportunidade. Você tem oportunidade. Nós vamos fazer uma oração. O pastor Emerson pediu ele para fazer uma oração para nós. Hoje o senhor faz a nossa oração, pastor Emerson, né? E eu gostaria, não sei se o senhor está aí próximo à palavra aí, se o senhor está com a Bíblia, não sei se o senhor está aí agora. O senhor está? Eu vou pegar aqui agora. Então, por quê? Porque nós estamos recitando todas as noites o Salmo 121. O Salmo 121 é um devocional que eu tenho com esse povo. O Salmo 121, aí depois, logo após, vamos entrar na oração. E eu falo uma coisa com você, meu amigo. Você que não ouviu, você que vai ouvir, você que está ouvindo, coloque em seu coração. Jesus, hoje, ele deu prova de amor mais uma vez para comigo e para com você. O resto agora é com você. O resto, ouvir é muito bacana, é muito bom, mas tome uma decisão. Toma uma decisão. Aceita de fato verdade a palavra, agrega a palavra de Deus dentro de você. Aquele jovem, ele não acolheu, ele não entendeu o que Jesus diz, porque o coração dele estava preso, estava dominado. Estava dominado. Eu tenho dito ao pastor Hermes, eu tenho dito, esses dias falei com as pessoas sobre o seguinte: o coração é o centro da vida, o coração espiritual é o centro da vida. O coração daquele jovem estava dominado pelas benfeitorias, as riquezas, né? Estava dominado. Eu estou dizendo às pessoas, deixa Jesus dominar o seu coração. Deixa ele entrar e dominar o seu coração. Porque... Pastor, sim, eu gostaria até de fazer aqui um convite para o senhor, sim, para quinta-feira agora, a gente abordar o assunto da palavra sobre a pecadora. uhum. Na quinta agora. Sim, vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos. Então tá marcado. Às 9 horas? Eu sempre entro 9h10, mas pode abrir 9 horas. Beleza. Então, ó, o pessoal que tá ouvindo aí, né? Quinta-feira nós vamos abordar um assunto muito forte. Palavra espiritual, que você vai ver a transformação que essa palavra ela vai fazer dentro de você, se assim como nós estávamos falando aqui agora, você guardar essa palavra como aquela pedra preciosa. Exatamente. O senhor conseguiu pegar? Consegui, peguei aqui. Salmo 121, ô pastor Hermes, é um salmo que a gente, muitas das vezes, nós não damos muito valor. Não que é na palavra, porque às vezes a pessoa, ela se prende muito ao Salmo 23 e o 91. É verdade. A pessoa, mas esse 121 é muito importante. Tem vários ensinamentos aí dentro. Eu oro muito ele, pastor. Quando eu faço uns propósitos no monte, né?
Eu gosto muito de recitar ele. Para você ver que ele é muito forte. É Ele forte. tem aí uma essência que se a pessoa ela quer mudar de vida, se ela quer um ponto de socorro de Deus, ela vai meditar nesse salmo, Deus vai falar com ela. E essa palavra do Josué 21:45 vai se cumprir, porque o que está no Salmo 21 também é promessa. É verdade. É promessa também. E não vai falhar não, pastor. Não falha. Não falha. Não falhou com o senhor, aí no que poderia ter acontecido, não falhou comigo, não vai falhar com essa pessoa. Eu gostaria que o senhor pudesse já recitar o Salmo 121 para nós, por favor, pastor. Amém. Em nome de Jesus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora para sempre. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Sabe, Senhor, está aqui essa profecia, esse salmo é uma profecia. E como o Senhor cumpriu tudo para o povo, o Senhor também vai cumprir esta profecia na vida daquele que crê. Deus, nós oramos por todos que estão conosco na live. Todos, meu Pai. E aqueles que por um motivo ou outro não puderam participar. Nós oramos por todos, meu Deus, que têm esse desejo também de pregar, de falar, de anunciar, meu Deus. Prepara trabalhadores para a tua seara, meu Pai. Meu Deus, nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. O Senhor pode encerrar orando, por favor, pastor? Pai, em nome de Jesus, todas as palavras, Pai, que foram dadas aqui nesse grupo, faz frutificar, Pai. O Senhor sabe, meu Deus, que o intuito de estarmos hoje aqui, nessa live, falando da tua palavra, meu Deus, é porque, como bem disse o teu servo, o pastor Irley, existe, meu Pai, uma chama que um dia foi acesa dentro de nós, que até hoje queima, Pai. Até hoje arde para pregar a tua palavra, para falar das coisas que o Senhor faz. Então, meu Deus, faz, meu Deus, essa palavra, ela surgir efeito sobre a vida desses ouvintes, Pai. Que essas pessoas que estão ouvindo a tua palavra, meu Deus, ensina eles a colocar a tua palavra em prática. Porque uma vez que isso for feito, meu Deus, vai ter testemunho. Eles vão ter, meu Pai, um encontro, meu Deus, com o teu poder. Eles terão um encontro com a tua presença, Pai. E nada mais na vida deles vai ser igual. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor, estende a tua mão sobre a vida do teu povo, como recita esse salmo, guarda, livra e proteja a vida do teu povo. A vida dessas pessoas que aqui estão, meu Deus, ouvindo a tua palavra, eu entrego a vida delas em tuas mãos e abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. E todos os nossos queridos ouvintes aí, eu peço a você que salvou a live, envia para as pessoas. Você pode enviar também os momentos, a oração, envia a palavra. E amanhã, vamos marcar então para 21 horas, então, pastor? Isso, Amanhã, no caso vai ser na quinta-feira, né? quinta, pastor. Na quinta-feira, porque
Sim. Terça e quarta eu tô meio enrolado. Então, na quinta-feira, às 21 horas, vamos estar aqui falando, trazendo uma palavra que eu tenho certeza que é a inspiração de Deus. Não perca, porque uma coisa é certa. Uma oração, pastor, ela cura. Uma oração cura. Uma oração tira uma dor, uma oração tira a insônia, mas a transformação de vida é um processo. É um processo. Davi foi ungido rei, mas olha quanto tempo durou para ele se tornar rei de fato e verdade. Ele teve que passar pelo processo. A mudança da vida geral, a conversão da pessoa é um processo. E o senhor, como homem de Deus, o senhor sabe disso. Nós oramos para cura, para libertação, sim. A dor vai embora, mas a transformação é um processo. Jesus falou para aquele cego, falou, olha, vedes que você agora está vendo. Vais e não peque mais para que não suceda mal pior. Quer dizer, ó, você está curado, Jesus orou, ele está curado, mas agora é com você. Exatamente. É responsabilidade, né, pastor? Exatamente. De guardar a palavra, né? Guardar essa palavra. Então faça isso, meu amigo. Que Deus abençoe a todos. O senhor quer falar mais alguma coisa, pastor? Não, pastor. Vamos. Então, um forte abraço a todos. Um forte abraço aí na igreja do obreiro Manuel, os outros obreiros que estão aí com o senhor também, a família do senhor, a esposa, os filhos, a todos aí, que o ministério que Deus colocou nas mãos do senhor possa florescer mais e mais, todos os dias, possa florescer, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, um forte abraço. Amanhã eu estarei também novamente aqui às 21h10, amanhã é 21h10, quarta 21h10, agora quinta-feira vai ser 21 horas, nós estaremos falando mais acerca disso amanhã. Fiquem todos com Deus, um forte abraço a todos. Pastor, que Deus abençoe. Amém, pastor. Deus abençoe. Um forte abraço ao senhor e todos os ouvintes aí da live. Um abraço a todos. Deus abençoe. E se essa pessoa também quiser oração, pode mandar para a gente aqui, pode mandar no PV, no particular aí, no privado. Pode entrar em contato com o pastor Emerson. Ele tá ali, a igreja do senhor fica ali no PSU, né, pastor Emerson? É lá na QNP 26, Conjunto C de Casa, no lote 50, antigo Mercado Primo, na Avenida P3, do setor PSU, e temos também em Águas Lindas, no Jardim América 3, na quadra 5, lote 32. Lá nós temos toda quarta-feira, às 7h30 da noite, em Águas Lindas, e no setor PSU nós temos o culto no domingo, 6 da tarde, segunda, 7h30 da noite, terça, 7h30 da noite também. Que Deus abençoe a todos os moradores de Águas Lindas, Goiás. Nós estamos falando aqui de Brasília, eu e o pastor Emerson, estamos diretamente de Brasília. Você que é do entorno, pode procurar. Você que é do centro da capital, você que quer conhecer também, de repente, você mora em outro estado, mas está aqui em Brasília, eu quero conhecer o pastor Emerson, procure nesses endereços. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço.